Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Luiz Fernando, aluno da licenciatura em Matemática. Meu nome é Gustavo Donato, também aluno da licenciatura em Matemática. E hoje a gente vai bater um papo sobre educação, vôlei e esporte com o Diogo. Diogo, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo, professor de Educação Física. Primeiramente, quero agradecer ao convite, dos acadêmicos do IF de Birigui, dos cursos. Parabenizar pela iniciativa, de estar fazendo esse projeto, que também faz parte da grade de vocês, que é esse podcast aqui. E agradeço muito o convite de vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre esporte, Então, Diogo, vamos começar perguntando para você como surgiu o envolvimento de você com o vôlei, quando surgiu essa vontade aí de aprofundar no esporte, no vôlei, no voleibol, no caso. Minha experiência com voleibol, eu, quando criança e jovem, nascido em Ilha Solteira, mas a minha família era de Pereira Barreto, cidade da região aqui. Só nasci mesmo na Ilha Solteira, mas a família era de Pereira Barreto. Minha infância e juventude toda foi em Pereira Barreto, Eu pratiquei vários esportes. Então, eu fui para o futebol de campo, eu fui para o futsal, eu fui para natação, atletismo, até sumô eu participei. Eu cheguei a competir também em sumô, naquela época, como hoje, tinha muitos projetos, uma gama de projetos oferecidos. E eu pratiquei 7 esportes, Não, a minha primeira experiência com voleibol não foi de criança, mais novo ali, já foi bem adolescente já, mas foi com 14 anos de idade. Sim. Eu tenho um primo, e ele jogava voleibol, eu treinava futebol junto com ele e voleibol também. E nas férias, eu lembro que eu tinha 14 anos, foi no ano de 2000, e nas férias eu estava na casa dele, passando férias na casa dele, lá em Pereira mesmo, E aí ele falou, a minha mãe disse que não é para eu faltar no vôlei, E aí eu fui acompanhando ele, até o treino e sentei lá e fiquei olhando, E eu me lembro como se fosse ontem, Na época era o professor Simval, meu primeiro professor de voleibol. E ele viu eu sentado e perguntou, falou, você não quer treinar também? Você não gosta, E aí eu já praticava outros esportes, jogava futebol, jogava futsal. E ele falei, não gosto, não sei. E aí no outro treino que meu primo foi, eu fui com ele, fiz o primeiro treino e aí foi paixão, Aí eu comecei a treinar e foi embora. Essa foi minha primeira experiência. Eu particularmente, eu sou um cara que gosta muito de vôlei também. Então, você como treinador, tudo teve um início, Então, como foi ser no começo um treinador iniciante? Porque você começou, acho, como um jogador, e depois expandiu isso para ser um treinador. Como é que foi esse bate que você teve como um treinador assim do nada? Ou se foi uma decisão que surgiu do nada, alguém te convidou, como é que foi isso aí? Eu fui para Educação Física, foi até curioso, porque hoje eu estou conversando com 2 acadêmicos do curso de Matemática, eu nem comentei com o Luiz, Mas foi curioso, porque quando eu me formei no ensino médio, eu era para fazer matemática. Que legal. Eu sempre fui muito bom em matemática, tive muita facilidade. E a minha mãe falou, você vai fazer matemática, porque falta professor de matemática. Realmente. Isso, na época, E daí eu prestei na UFMS, em Três Lagoas, não passei. Ainda bem que eu não passei, Eu não passei e ela falou, fica um ano descansando, Isso depois que eu me formei no ensino médio, Fica um ano descansando e depois você presta de novo, E aí, dentro desse um ano, eu fui convencendo ela, porque eu já jogava voleibol desde os 14, E fui convencendo ela que eu queria fazer educação física. Quando eu convenci ela, prestei e passei em educação física, desde o primeiro ano da faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser treinador de voleibol. Porque quando eu fui atleta, vivenciei ali como criança, depois como adolescente, joguei muitas competições, Eu via aquela atmosfera, aqueles campeonatos, então eu gostava muito. Então, quando eu entrei na faculdade, tinha ali as áreas, academia, outras áreas, mas eu queria ser treinador de voleibol. E assim antes de eu me formar, no último ano de faculdade, eu consegui um estágio num projeto lá em Pereira. E já entrei como estagiário no vôlei ali, no projeto, legal. Entendeu? E já comecei a trabalhar com uma turma X, turma Y, entendeu? Então, antes de me formar, eu já comecei a ter uma experiência como treinador. Aí, assim que eu me formei, no mesmo projeto, eu me efetivei como treinador.
Então, a minha primeira experiência como treinador foi ali, em Pereira Barreto, né? Peguei algumas turmas, porque tinham outros professores junto comigo, não era um projeto que eu era o único treinador, entendeu? Mas foi bacana essa experiência ali. Teve algumas dificuldades, né? Porque a gente sai como atleta e já entra como treinador, né? Então, você não tem aquela vivência, aquela experiência que treinadores mais graduados têm, né? Então, você já entra ali no universo, você tem uma cabeça de atleta, né? Então, as dificuldades é aquela de começar, né? Dos atletas entenderem que você agora é o treinador, né? Porque muitos dos atletas, eles treinavam junto com você, agora ele é seu atleta, né? Mas as dificuldades foram de início mesmo. Que legal. Diogo, e fala pra gente aí sobre os cursos que você tem na CBV. Como é esses cursos? São pós-graduações? O que é? Explica pra gente aí que não entende muito aí desse ramo da CBV. Eu tenho a graduação como treinador nacional CBV, né? Que a gente fala, né? CBV é a Confederação Brasileira de Voleibol, né? E eles têm os cursos que eles fazem para poder melhorar o nível dos treinadores no país, né? E levar o vôlei, né? Manter o nível do vôlei mundial. A gente sabe que o Brasil é muito forte, né? Então, eles disponibilizam esses cursos, né? Os cursos, ele tem nível 1, 2, 3 até o 4. Eu sou CBV nível 3. E foi assim, foi muito bacana ter feito os cursos. Eu, como era formado em Educação Física, eu já poderia fazer direto o nível 2, né? Quem não tem que fazer o nível 1, tem umas regras lá. Aí eu fiz o nível 2 em 2017, em São Paulo, foi no Centro Olímpico, né? Fui lá, fui na raça, meti a cara mesmo, né? Fiz minha inscrição, fui até São Paulo, foi 10 dias, né? Naquela época não tinha a questão do online, hoje mudou os formatos, né? Depois da pandemia, eles mudaram um pouco o formato dos cursos, hoje você consegue fazer uma parte online e uma parte presencial, tanto que o nível 3 foi assim. Foi bem na pandemia que eu fiz o nível 3. Mas o nível 2 foi em São Paulo, fiz no Centro Olímpico. E os cursos da CBV você encontra caras mais graduados, atleta profissional que está saindo de carreira, né? O João Paulo Bravo jogou na seleção brasileira de vôlei, fez o nível 2 comigo. E você faz amizades, porque hoje eu tenho um amigo do nível 2 que está na Suíça. Eu tenho amigo que estão em grandes clubes, tenho amigo no Flamengo, tenho amigo em vários clubes por aí, né? E você conhece, são às vezes 50, 70 pessoas fazendo. Esses cursos eles têm durante todo o ano, né? Várias turmas. E depois que eu fiz o nível 2, eu não quis parar, né? Aí você pergunta assim, por que você fez se você está num centro hoje que não é tão forte, né? Eu estou no interior de São Paulo, né? Não estou num grande centro como a capital. Eu fiz porque eu queria realmente alavancar, né, minha carreira, me especializar, me graduar, dar o melhor para os meus alunos, né? Não é porque eu não estou num grande centro hoje, não estou num grande clube, que eu vou ser um treinador estacionado, né? E eu queria me especializar mesmo. E aí busquei o nível 3, fiz durante a pandemia, foi em 2020, só que foi concluído só em 2021. Nós fizemos bastante tempo online, e aí concluímos em BH. E fui até BH concluir o nível 3. E é gratificante demais. Depois do nível 3 é o nível 4. Só tem o nível 4 aquele treinador que tem alguma experiência internacional. Aí não é um curso que você faz para ser nível 4, né? Mas com o nível 3 eu posso comandar qualquer equipe profissional do Brasil. Entendeu? Qualquer uma. Tanto que no ano passado eu tive essa experiência de comandar uma equipe profissional masculina, né, em Minas Gerais. E eu só pude ir porque eu tinha o nível 3. Senão eu não poderia ter ido. Entendi, então. Acho que agora você já falou que você é um cara muito especializado. Eu queria saber se você teve algum erro que levou você a aprender mais como técnico, que foi algo que veio para você, poxa, errei, eu tenho que melhorar nessa parte. Tem algo assim que você queira compartilhar? Cara, puxando um pouco lá do começo da carreira, os erros que eu acho que eu posso ter cometido foi o que eu falei agora há pouco. Às vezes ter tratado os nossos alunos, nossos atletas, às vezes como, sabe assim, com aquela visão de atleta, Sim. sabe? Porque no começo você erra muito nisso, entendeu? Você chega e você fala, não, eu vou falar e ele tem que obedecer, né? Faz 10 abdominais, faz 20 apoio. Você errou, você está errado, né?
E com o tempo você vai aprendendo que não é assim que funciona, né? Nós temos que entender cada indivíduo, como que cada indivíduo é, certo? Para você obter o melhor treinamento, o melhor resultado, né? Sim. Por exemplo, trabalhar com criança não é a mesma coisa que trabalhar com um adolescente, né? Outra coisa que eu queria saber, você dá aula tanto para adolescente quanto para criança ou é um público específico que você quer atingir? Sim, o treinador ele foca em categorias, né? Então o treinador pode trabalhar só com iniciação, ou ele pode focar na base, eu trabalho com sub-17, sub-19, ou o cara trabalha também com categoria, com um profissional que é o adulto, né? Sim. No meu caso, atualmente eu sou mais focado no trabalho com base, né? Então, de criança ali de 5 anos até... eu procuro focar até o sub-21, né? É uma categoria juvenil ali que já está entrando no adulto, mas a gente trabalha ainda. É o nosso foco. Mas os erros que eu acho que eu possa ter tido foram esse mesmo de saber diferenciar ali, né? Como lidar com cada indivíduo, né? A gente, quando é mais novo e mais jovem, ainda não tinha aquela experiência. Foi essa mesmo, de saber lidar mesmo com a criança, com o jovem. Errei muito com criança, vou ser sincero para vocês. Né? Não, eu vou mandar fazer exercício, vou mandar pagar não sei quanto, vou mandar... E acontece que você perde, você não tem na mão. E aí, quando eu aprendi que você precisa deixar a criança brincar, ela tem que ir ali para se divertir, né? Não é porque é vôlei que ela tem que ficar fazendo só vôlei, né? Você pode passar brincadeira, você pode, né? Brincar de jogar vôlei, né? Ela tem que se divertir, né? Que legal. Enfim. Diogo, existe algum momento que te marcou muito na sua carreira, que você fala assim, pô, isso aqui me marcou muito, assim, que até hoje fica gravado na sua memória, assim, algo que te marcou muito, assim? Cara, vários momentos marcaram muito a minha carreira, né? Mas, assim, poder sonhar em algumas coisas, né? Porque eu saí lá de Pereira Barreto, né? Como um atleta que gostava muito de vôlei, joguei bastante, me tornei treinador lá, passei num concurso em Mirandópolis, então eu fiquei 14 anos em Mirandópolis, né? Estou ainda em Mirandópolis, trabalho lá, não mais como vôlei, mas hoje eu trabalho só na parte da educação, né? Então eu trabalho num colégio lá em Mirandópolis. Mas eu fiquei 14 anos à frente do vôlei lá. Então, assim, o que me marcou mesmo na minha carreira como treinador foi ter acompanhado muitas coisas ali pela rede social, ou de ouvir, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, em algumas categorias, e sempre acompanhava algumas equipes disputando, ganhando, e chegar e conseguir, cara, sabe? Então, me marcou muito estar presente no estadual. Primeira vez que eu consegui classificar uma equipe para uma final estadual, seja ela em qualquer categoria, porque eu já participei de todos os estaduais, né? Pelo menos dos eventos estaduais, assim, da Secretaria do Estado, já participei de todos, né? Copa de vôlei, Jogos da Juventude, Jogos regionais que vai para os Jogos Abertos. Já fui com Sub-21, já fui com adulto, né? Então, já conseguimos conquistar a vaga. Eu já participei em todas as categorias. Medalha, já fui medalhista de Jogos Abertos, já fui medalhista então, aqui eu vi algumas. Da Copa, inclusive tem uma aqui. Isso não é para qualquer um, né? Só de você estar lá numa final estadual já é muito legal. Eu vejo o clima ali, como eu já fui em vários. Então, eu sempre gosto de ver os jovens ali, realmente. Cara, eles ficam com o olho brilhando. Nossa, eu tô no estadual. Aí perde, às vezes, na primeira fase e vai embora. Tem gente que acha, isso é terrível. Não é, cara. Você é finalista estadual, você foi campeão na sua região. Sim. Então, ali só tem 16 equipes, né? E ter participado também do Campeonato Brasileiro, que foi ano passado. Para mim, foi algo que me marcou muito, que vai ficar sempre na minha memória, né? Eu consegui participar do Campeonato Brasileiro, né? Com equipes como Flamengo, Fluminense, SESI, Minas. A gente estava lá no meio dessas equipes, né? Isso me marcou muito. Então, Diogo, a gente queria saber um pouquinho se teve algo que você não conseguiu fazer ainda como treinador que você gostaria de fazer. A gente sabe que a gente não está num grande centro, né? Como eu disse. Os grandes centros de voleibol eles estão mais afastados. A gente está no interior de São Paulo, bem afastado da capital. Então, hoje ali na região da região da capital de São Paulo tem as equipes mais centralizada ali a federação, né? A Federação Paulista concentra mais ali, muitos clubes que disputam a Federação Paulista. Também Minas Gerais, né? Minas Gerais é mais espaçado, né? O Paraná também é bem mais espaçado. Mas uma das coisas que eu queria, que eu sonho, né? Que eu queria realizar, que eu não consegui, é realmente federar, né? A minha equipe, entendeu?
Sempre trabalhei com equipes de prefeitura, né? Então, trabalhei em Pereira Barreto, trabalhei em Mirandópolis. Hoje estou em Araçatuba, numa escola particular, né? Um projeto particular que não é federado ainda. Eu já disputei competições como treinador federado, certo? Tanto que eu falei do brasileiro, né? Que eu participei ano passado. Então, foi uma competição federada. A gente falou do nível 3. Então, para eu participar dessa competição, eu tenho que ser nível 3. Então, lá eu fui federado. E em Minas Gerais, ano passado, também fui federado, que eu fui convidado para dirigir uma equipe lá. Mas uma das coisas que eu queria realizar mesmo, né, e fazer é trabalhar num clube, né, ou num projeto que disputa a federação, né? Porque é o que todo mundo quer, eu acho, né? Todo mundo almeja, né? Ser federado, porque daí você disputa contra grandes clubes, né? Uma oportunidade de jogar contra um SESI, contra um Pinheiros, contra um Corinthians, entendeu? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Mas tive a oportunidade em outros estados, né? De participar de competições federadas. Mas o que eu queria realmente realizar mesmo era disputar a federação. Pra gente aqui no interior fica um pouco mais difícil, né? Porque é longe, né? E também a questão de recurso. Sim. Agora indo um pouco para a atualidade, né, Diogo? Eu quero que você fale um pouco do projeto que você tem agora novo, Delta, como surgiu esse projeto. Sim. Conta um pouco pra gente. Como eu disse agora há pouco, né, eu fiquei 14 anos em Mirandópolis, né? Eu iniciei em Pereira Barreto, né? Trabalhei nesse projeto em Pereira Barreto. Depois vim para Mirandópolis e iniciei, né, um projeto lá. E sempre trabalhei com a questão pública, né? Então, projetos públicos, né, são, na sua ampla maioria, prefeituras, né? Então, hoje, se a gente fizer uma breve pesquisa aí, a gente que está no meio do esporte, a gente sabe, a grande maioria, né, dos projetos, eles são públicos, né? Prefeituras ali das cidades que mantêm um projeto de futsal, de futebol, de vôlei, né? Então, a minha vida toda eu trabalhei na questão pública, né? No gratuito, né? Atendendo um atleta de tudo quanto idade, categoria, certo? E a minha família, a gente vinha há alguns anos pensando em se mudar de Mirandópolis, né? A gente se mudou para Araçatuba ano passado, né? E aí a minha esposa vinha martelando na minha cabeça, né? Ela vinha me incentivando. Você tem capacidade de abrir algo seu. A gente sabe que uma cidade menor como Mirandópolis ou como Pereira Barreto, que são ali em torno de 27 a 30 mil habitantes, é difícil, né? Vixe. É algo particular, né? Porque a gente precisa de uma quantidade de habitantes, né? Para que algo particular dê certo. E em Araçatuba eu tinha certeza que tinha esse potencial, né? Que a gente poderia dar esse pontapé. Alguns amigos meus treinadores dizem, né? Você foi muito corajoso, né? Eu não faria o que você fez, né? De largar algo pronto, porque deixamos um legado em Mirandópolis, né? O Luiz está aqui, que foi meu aluno lá, né? Tenho muito orgulho disso. Foram 14 anos de trabalho em Mirandópolis, muita né? dedicação. Foi eu que iniciei aquele projeto, eu que fui pro secretário da época e falei, eu quero começar esse projeto, né? Eu quero dar aula para criança, porque não tinha projeto lá de vôlei, pelo menos na época, quando eu cheguei lá. E eu tinha essa vontade, né? Achei que o legado que eu deixei já era importante, né? E achei que era o momento de startar uma outra coisa, de começar uma outra coisa. E aí a gente vem com o Delta, né? O Delta, ele não nasceu Delta. Eu cheguei em Araçatuba em setembro do ano passado. E minha esposa vinha falando, né? Você tem capacidade, né? E aí eu vim estudando alguns locais, algumas quadras, né? Escolas. Pra gente tem que ter um local, né? Conversando com algumas pessoas que eu conheci em Araçatuba. E aí foi surgindo a ideia. Fui lá e eu meti a cara mesmo. Saí buscando quadra, perguntando se alugava as quadras. E comecei em janeiro agora de 2025. A gente começou num clube chamado CPP. Mas em um mês, como eu fiz um trabalho muito forte na rede social, já vieram muitas atletas. E aí umas mães de umas atletas, né? Eu costumo dizer sempre que é Deus que coloca. Né? A minha esposa até brinca, que ela fala, orei muito, né? Ela pedia muito, porque ela quis vir para Araçatuba, me incentivou muito. E ela orou muito para que desse certo isso. Né? E Deus abençoou a gente, porque foi tudo no momento certo, né? Aí veio umas atletas que as mães conheciam o pessoal do Delta, que é uma escola em Araçatuba, e elas falaram, não, tem um local para você que é o Delta, né? Que ele está precisando de um treinador de vôlei, né?
E aí, na mesma semana, eu já fui no Delta, conversei com o diretor e ele abriu as portas da escola para mim. Que legal. Né? E aí foi um casamento perfeito. Hoje nós estamos lá no Delta. Mas é uma escola de vôlei paralela ao Delta, né? O Delta é um colégio particular, mas essa escola ela é aberta para a cidade inteira. Então pode ser aluno de qualquer escola pública, né? Nós temos ali, cara, a gente sempre pensa no social. Como eu vim do público, Sim. então é o que eu tô falando. Nós não somos assim, não, você tem que pagar tanto. Então nós temos bolsa para aluno de escola pública. Legal. Então se ele vem se ele estuda em escola pública, ele já tem uma bolsa. Se ele é do Delta, é lógico que ele também tem uma bolsa, né? E se ele já se formou, porque nós temos a categoria até o sub-21, né? Mas ele já se formou, mas ele se formou na onde? Escola pública, ele também ganha a bolsa. Então a gente quer, né, um dos nossos objetivos com essa escola do Delta. O Delta nasceu para atender todo mundo. Nós temos atletas de Mirandópolis que são matriculados no Delta Vôlei e se deslocam para treinar e quando podem, né, para treinar e jogar. Então, quer dizer, Legal. nós temos atletas de Mirandópolis, temos de Bilac. Então, o Delta Vôlei nasceu para não se limitar, né? Não, você tem que ser de Araçatuba. Não, nós atendemos atletas, né? Nós recebemos mensagem de atletas de outros estados perguntando como que se tem seletiva, né? Porque a gente já fazia isso em Mirandópolis, o Luiz sabe disso, né? A gente nunca se limitou. E o Delta hoje ele tá aberto, entendeu? A gente já tá atendendo atletas. Nós temos uma atleta de Birigui, inclusive, Legal. que já se matriculou, tá treinando com a gente lá. Temos de Bilac, temos de Mirandópolis. E o Delta é isso aí. Que legal. Perguntar também como que funciona o processo de entrada deles. Tem algo que vocês exijam para alguém ou é aberto a todos? Como eu acabei de falar, o Delta é particular. Nós somos um projeto independente, então nós não temos vínculo com prefeitura, não temos ajuda, né, de estado, de município, nada. O nosso vínculo hoje é a parceria com o Delta Educacional, né, que eu acabei de dizer, né? Sim. Que assim, a gente agradece muito, né? Agradeço a Deus que colocou eles no nosso caminho e a abertura, né? Sou muito grato ao Beto lá. E eles são nosso parceiro maior, entendeu? Mas não tem nenhuma exigência assim, né? Basta a pessoa... Ele pode ser um atleta intermediário, então assim, ele já joga em algum lugar. Treinava na prefeitura, ou treinou em outra escola. Ele pode ser iniciante de tudo, né? Ele pode, igual nós temos um atleta do Mato Grosso, Caramba. que se mudou recentemente para Araçatuba. Ele treinava lá onde ele... Barra do Garça, se eu não me engano, a cidade. E ele já jogava voleibol, então ele já conhece, já competiu. E ele veio, se matriculou, assim como todo mundo. Então, assim, não tem uma exigência, sabe, assim, específica, né? Não, o nosso projeto é só quem sabe, ou é só iniciante. E nós queremos difundir mesmo o vôlei na cidade, sabe, em Araçatuba. A gente tem outros projetos na cidade, a gente quer somar. Então, não tem uma limitação, assim, né, não tem nenhuma exigência, assim, específica para se matricular, né? A gente está com uns projetos bacanas, agora a partir de julho, nós vamos lançar novas turmas, porque atualmente estamos atendendo mais adolescentes, né? De 12 até os 19, 20 anos. Nós vamos estar lançando agora turmas Master, feminina e masculina, porque tem muita gente pedindo, procurando a gente, manda mensagem no Instagram. Vocês não têm adulto e tal, né? Então o voleibol, ele é muito popular no Brasil, né? Então a gente vai abrir agora as turmas em julho, o Master feminino e masculino. Vamos abrir para criança de 5 a 12, que são criancinhas, vai ter turma também Kids, né? Para começar no vôlei. E vamos ampliar cada vez mais. Vou contratar outros treinadores à medida que o projeto for crescendo, entendeu? Mas não tem nenhuma exigência assim que a gente faz. A gente quer atender todas as classes, entendeu? Temos as questões sociais do projeto. Vou buscar parceiros futuramente para... adote um atleta. Nós vamos lançar também essas campanhas, né? Vem uma empresa e fala, eu quero adotar 2 atletas. Às vezes aquele atleta que não tem condição, né? Sim. E não tem condição de pagar. Então a gente vai fazer dessa maneira. Interessante. Diogo, já teve algum atleta seu que foi profissional da sua base? Tivemos algumas experiências, sim, ao longo da minha carreira, em Mirandópolis principalmente, né, que eu fiquei mais tempo lá, porque a gente que trabalha com base, a gente sabe que pode acontecer, né, de algum atleta se destacar e poder ir embora, né. A gente não é o foco, certo? Nós como treinadores de base, quem foca na base, não pode focar nisso, não. Você tá vindo treinar aqui, não, vou trabalhar você para você ser o craque. Porque a gente sabe que a maioria não vai chegar, a ampla maioria, né? Mas já tivemos um atleta que chama Eduardo, ele veio
ele veio de Guaraçaí, né? O pai dele deslocava ele de Guaraçaí para Mirandópolis para treinar, né? Porque não tinha o vôlei lá em Guaraçaí. E ele treinou um ano comigo. Ele saiu com 14 anos, passou na peneira no Ibirapuera, em São Paulo. Depois ele pegou a seleção paulista, foi campeão brasileiro 2 vezes pela seleção paulista, né, do estado de São Paulo. Foi pro Paraná, jogou em Iacanga aqui também. Ele joga como levantador. Tivemos também a Maria Eduarda, né, uma atleta do feminino que passou na peneira do São Caetano, passou na peneira do Taubaté. Rodou várias equipes, Federação Paulista Feminina, jogou em Araraquara, Jabuticabal, no próprio Taubaté. Hoje ela não joga mais, está em Mirandópolis, né, já é mãe de 2 meninas. Então, assim, a gente vivenciou muitas experiências com atletas. Nós temos uma atleta hoje, atualmente, que está em Louveira, feminino. Ela é mais jovem que esses 2 que eu disse. Ela está atuando no Sub-19 de Louveira, a Isabelle, né? O ano passado, como eu falei dessa integração que a gente faz, que a gente não limita, né? Em Mirandópolis a gente também não fazia isso. Então, eu tinha atleta de Pereira Barreto, que saía de lá e queria jogar comigo, né? Então, assim, eu não tenho dinheiro, entendeu? Mas se você quiser jogar aqui, você vai se deslocar, seu pai vem te trazer e você joga, entendeu? Tinha atleta de Dracena que vinha também. Só do ano passado do masculino, que nós fomos 3º lugar estadual, né? A medalha tá aqui. Saíram 3 atletas, né, da equipe. Um é o Miguel, que é de Pereira Barreto, que tá em Mauá. O outro é o Pedro, que tá em Santo André. E o outro é outro Pedro, que tá no Paraná. E agora, mais recentemente também, a gente começou aqui em Araçatuba, né? O Delta, ele tem 5 meses de existência. E muito recentemente a gente abriu as matrículas, foi vindo atletas, né? Aí, como eu disse, vem atletas que já sabem jogar, vem outros que estão meio parados. E nós temos um atleta que chama João, né? Ele estava com a gente, treinando ali, ele já fazia parte de outros projetos. E ele estava ali treinando e veio uma oportunidade, ele tá em Itapajipe. Acabou de agora, faz uma semana que ele foi estar em Itapajipe jogando Federação Mineira. Diogo, para quem quer se inscrever no seu novo projeto, o que deve fazer? Como são os procedimentos aí para ser um atleta seu, Diogo? Nós temos ali a nossa rede social, todas as informações, né? Se a pessoa pode entrar lá, ou lá tem também a questão do contato, já entra em contato comigo lá direto. Tem um link que acessa um formulário, a pessoa preenche e já faz sua matrícula. E já pode começar a treinar. Nós também temos a opção de aula experimental, né? A pessoa pode agendar uma aula, faz um treino. E se ela realmente gostar, ela pega algumas informações, vê como que é, né? E depois ela já pode participar. Mas não tem muito segredo, não. É só querer mesmo. Partindo agora mais para uma questão de sucesso do seu time. O que o público não vê, mas é fundamental para o seu time ter sucesso? É um assunto bem polêmico, né? A maioria dos treinadores não trabalha isso, não faz esse tipo de trabalho. E a maioria dos atletas não entende isso, né? Eu costumo dizer para todo mundo que eu melhorei como treinador e os meus resultados melhoraram quando eu entendi isso, né? As pessoas acham que esporte são só 2 pilares, né? Que é o técnico e o físico. Então, o atleta ele vai lá na academia e, não, eu sou forte. Eu sou um cara que joga vôlei, mas eu sou forte. Eu tenho um ombro forte, braço forte, eu sento a mão na bola, né? Nossa, aquele cara ataca forte demais, né? E a parte técnica ele vai na quadra, né? Então, ele vai treinar a manchete para refinar ela, ele vai treinar o toque. As pessoas pensam que são esses 2 pilares, mas esquecem do pilar mental. Entendi. Entendeu? Então, um bom treinador, ele tem que saber trabalhar também isso, né? Como que ele vai fazer o atleta entender, em cada circunstância do jogo, como ele tem que estar, entendeu? Na hora do jogo mais nervoso, na hora da pressão, na hora do último ponto, entendeu? Na hora que precisa do atleta. Como trabalhar isso durante os treinos, né? É sempre com muita conversa, né? Ele vai ter que ir ensinando isso desde a base, né? Para ele construir mentalmente esse atleta. Mas eu acho que o principal, o diferencial, né? Eu acho que é a questão mental. Hoje, os atletas que trabalham isso, que sabem trabalhar isso, se despontam, né? Suas equipes conseguem jogar melhor. E eu consegui entender isso. Trabalho muito o fator mental nos meus atletas. Quando chego nas competições, eu já observo as outras equipes. Eu sei ver, quando eu vejo uma equipe jogando, que aquela equipe não é forte mentalmente, aquele treinador não tem a equipe na mão. Então, eu já preparo a minha equipe. Em pouco tempo de jogo, meu time já desestabiliza aquele time e aquele time já não joga mais, entendeu? Caramba. Então, a gente consegue, às vezes, ganhar jogo só com isso. Eu não preciso ter um time excelente que vai fazer 10 saques ali para a bola cair direto no chão, né? Só de você não errar, de você se manter firme, largando uma bola aqui, deixando o outro time errar mais do que você consegue vencer. Interessante. Dessa eu não sabia. Como você lida com a derrota, Diogo? Com a derrota e com o desânimo da equipe? Como você se lida ali com... Lidar com a derrota não é fácil, Sim. né? Essa pergunta anterior, ela vem muito de encontro a isso também, porque é uma questão mental. Primeiramente, você tem que entender que o esporte, se você
entra nele, se você quer competir, porque algumas pessoas praticam esporte como lazer. Não, eu vou ali no vôlei, 6 cada lado, vamos jogar bola pra cima e vamos brincar, né? Se você quer competir, você sabe que a derrota é consequência. Sim. Só que, pô, hoje nós temos por cultura no nosso país, o pessoal é resultadista. Ele não quer perder, né? O treinador assumiu, vamos falar de futebol, né? O treinador assumiu o seu clube, ele com 2 derrotas já quer que manda embora, né? Com uma semana de final, esse cara não presta, tinha que ter chamado aquele outro. Mas como que eu trabalho com as minhas equipes, com os nossos atletas, porque base, são jovens, são crianças. A primeira coisa é colocar na cabeça dele que ele está jogando um esporte, eu costumo falar que o voleibol é um esporte de erro, né? Então você imagina, para você jogar futebol, você põe um menininho na quadra, ele vai chutar 10 bolas no gol, ele vai chutar as 10 para fora, o time dele não vai tomar um gol. Porque ele não vai tomar 10 gols porque ele chutou 10 para fora. O basquete é a mesma coisa, ele vai arremessar 10 cestas durante um jogo. Se ele errar as 10 cestas, o time dele não vai tomar 10 cestas. Sim. O handball é a mesma coisa. Ele vai arremessar 10 bolas pro gol. Se ele bater as 10 bolas na trave e for para fora, o goleiro defender as 10 bolas, ele vai errar o gol, certo? Ele não vai tomar 10 gols. No voleibol é diferente. Se você sacar 10 vezes para fora, o outro time marca 10 pontos. Se você atacar 10 vezes na rede, o outro time marca 10 pontos. Então, vou voltar na frase. O voleibol é um esporte de erro. Sim. Então, desde de pequenininho ali da base, a gente já vem ensinando isso. Para ele entender que, calma, tranquilidade no jogo. Se nós perdemos esse primeiro set, calma, vamos recompor, vamos vir pro segundo set. Porque acontece muito no vôlei, perder o primeiro set, já esperar o segundo set começar lá embaixo, né? Mas dá para você virar uma partida. Sim. Mas, o principal que a gente costuma passar é passar para eles que as derrotas vão ensinar para as vitórias. E não existe equipes vencedoras, aquelas equipes campeãs que não perderam. Não existe um time que começou a ganhar desde o começo e ganhou a vida inteira. Não, ele perdeu em algum momento. Ele perdeu, se reinventou, teve 2 derrotas, depois ele veio e treinou mais. Então, o nosso trabalho é pautado nisso. Perdi um jogo. O que nós erramos naquele dia? Vamos treinar agora o que errou para a gente melhorar e tentar vencer. Então, a gente lida com a derrota com muita naturalidade, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui, que é o que diferencia um bom jogador de um excelente jogador. Eu acho que, querendo ou não, você já meio que respondeu. A mentalidade forte, é isso mesmo? Sim, Aí vocês já conseguem entender, quando a gente fala, né, desse processo que a gente trabalha ali, você consegue diferenciar um bom do excelente. Porque é o que eu falei. Existem dois ótimos jogadores. Não, aqueles 2 caras ali, eles são excelentes, né? Nossa, eles são novos, 14 anos, fortes, altos, eles vão jogar. Bota os 2 que eles vão jogar. Mas quem é um bom treinador sabe. Cara, aquele cara ali, eu acho que toda equipe, se você conversar com treinadores, eles vão te falar. Esse cara aqui joga pra caramba, mas ele é um leão de treino. Mas no jogo não joga nada. Por que você acha que ele não joga nada? Não é puramente, não, ele não sabe jogar no jogo. Não, é porque o aspecto mental não foi trabalhado. Sim. É porque o treinador que ele está não sabe identificar o que ele precisa. Entendeu? Então, às vezes a pessoa, ela se autotitula. Não, eu não sou bom. Não, mas ele tem bons fundamentos, ele tem boa manchete, tem bom toque. Mas eu acho que o que diferencia o bom do ótimo, do excelente, é isso. O excelente, cara, ele pode ser mediano nos fundamentos. Mas se ele saber ali jogar sem errar, jogar entendendo o treinador, né? Saber o que tem que fazer em cada momento, né? Agora não é hora de dar porrada na bola, agora é hora de dar um tapinha na mão para a bola ir para fora. Agora a bola tá errada, é hora de eu dar uma largadinha aqui. Agora o meu time tá ganhando, tá 20-15, eu não preciso meter a porrada no saque, eu vou só passar o saque para lá, porque a pressão tá maior lá. Sim. Aquele time, a tendência é daquele time errar e não o meu. Então esse para mim é o excelente jogador. Aquele que você transmite fora da quadra, né? Vem um tempo, falo, galera, a pressão tá lá. Olha para elas estão perdidas. Então vamos só passar o saque, não precisa errar. Não, o cabeçudo vem aqui e saca na rede. Entendeu? E para mim o que diferencia o excelente do bom é isso. Certo. Já chegando nos finalmente aí, Diogo, quero que você fale aí que mudança você gostaria de ver aí no esporte brasileiro, tanto no vôlei, em outros esportes também. Qual mudança você acha que você gostaria de ver aí nesse? A mudança, cara, no esporte brasileiro, eu sendo um pouco mais abrangente, né? Não ficando só no voleibol, eu acho que o nosso país tudo reflete, né, cara? Então, por exemplo, o esporte. Não tem como a política não refletir no esporte e o que a sociedade faz não refletir no esporte, certo? Então, as pessoas reclamam muito que o esporte não tem investimento, não tem recurso. As empresas não patrocinam, não ajudam. As escolas não ajudam, as prefeituras não ajudam, os governos não ajudam. Sempre, né? O recurso para o esporte ele é mais espremido, ele é mais enxuto. Mas por quê? É um reflexo das pessoas também. O que as pessoas cobram? Se vocês pegarem as pesquisas, né, que as cidades fazem, que as prefeituras fazem, o que você quer, qual a área que você quer que focamos mais? As pessoas vão querer saúde, asfalto, segurança. É sempre esses 3. Se você pode fazer uma breve pesquisa em qualquer lugar. O esporte vai ser sempre o último. Ele sabe que é importante para o filho dele e para a filha dele. Na hora de falar, numa roda ele enche a boca. Nossa, não tem nada aqui nessa cidade. Não tem nada nesse clube, não tem nada nessa escola. Mas na hora dele dar a devida importância, vai ter um jogo lá. Hoje a gente vê muito atletas jovens irem para jogos e o pai e a mãe não me vê. O pai, ele tá bem lá, ele tá com o treinador lá.
sendo acompanhado lá, mas o pai e a mãe não ir ver, cara. Não ir lá prestigiar para ver a importância daquilo, né? Então, eu acho que o que eu queria ver, a verdadeira mudança que eu queria ver no esporte mesmo, são as pessoas realmente valorizar mais o esporte. Porque você valorizar o esporte não é você falar que você valoriza o esporte. Não é importante o esporte. É você botar isso em prática. Como pai, como mãe, como vereador, como prefeito, como governador. Né? O cara fala que valoriza, mas na hora de buscar verba, ele só busca para saúde, só busca para asfalto, só busca para X, para B. O esporte sempre fica mais esquecido. Sim, entendeu? é verdade. E eu penso que a mudança que eu queria ver mais era essa. Indo agora para os finalmente, né? A nossa última questão aqui para você. Vou te falar 2 perguntas e você tem que dar um conselho para essas coisas. Então, qual conselho você daria para jovens atletas que estão desmotivados? O conselho que eu daria é o seguinte. O pessoal mais antigo, né? O pessoal... nós não vivíamos uma era digital, né? Então, hoje o digital, ele te rouba tempo. Então, a questão de desmotivação vem também muito ali, né? Hoje é mais fácil, né? O que te dá prazer, né? As redes sociais, os aplicativos, os jogos, eles te dão aquela sensação, a adrenalina ali. Uma dopamina, né? Uma dopamina mais fácil, entendeu? Então, o conselho que eu daria era para esses jovens atletas buscarem isso fora do digital, certo? Eu sou professor de escola pública, trabalho com crianças, também trabalho com esporte, né? Com treinamento de vôlei, com criança, com adolescente. E eu vejo que essa atual geração, eles não estão conseguindo separar isso, certo? A gente vem cobrando deles mais ânimo, mais esforço. Não faltem nos treinos, né? Chega mais cedo nos treinos, né? Antigamente isso não era tão usual, né? Então, se eu pudesse dar um conselho elimine as distrações, né? Diminua o tempo de uso do celular, busque uma modalidade esportiva, de preferência 2, né? Foque no treinamento, escute seu treinador, né? Ele não é um cara qualquer um que está falando, né? Se ele está falando para você que você tem que fazer isso, é porque ele sabe que ele está falando, ele não está inventando isso, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para essa geração de agora, é isso. E por fim, para a gente encerrar, para quem quer seguir na carreira de treinador, um conselho que você daria? Se eu pudesse dar um conselho para jovens treinadores, né? Eu, como vivenciei, né, desde o início até agora, eu diria para que desde o começo ele já buscasse o conhecimento, né? A experiência ele vai ter com o tempo, né? Ele vai aprender muito, ele vai apanhar muito ainda, ele vai errar muito como eu errei, né? Sim. Às vezes como eu falei que eu errava muito com criança, né? Eu não sabia o jeito de lidar, hoje é diferente, a gente consegue dividir isso, né? Trabalhar com um adulto, com um atleta mais velho, né? É diferente do que trabalhar com uma criança, né? Com um adolescente, todas as suas faixas etárias têm suas peculiaridades, né? Mas se eu pudesse aconselhar estude, não se limite a esperar, não vou fazer agora. Busque conhecimento, né? Tem muitos cursos hoje no Brasil de treinadores, né? E procurar trabalhar a molecada, porque tá raro hoje treinadores que trabalham com criança, né? A maioria dos professores de educação física, eles estão indo para academia, né? Para trabalhar com crossfit, com... Os personal trainer, né? Os coach que fala, né? E tá abandonando, né, essa clientela que é o trabalho de esporte de base com criança, né? Eu acho que é algo que está em crescimento no Brasil, embora falte treinadores, faltam projetos. Veja o meu caso, Araçatuba com o seu tamanho, faltava escola particular. Então, eu procurei Araçatuba por causa disso, entendeu? Então, assim, tem campo, tá? Então, o conselho que eu deixaria para quem quer ser treinador invista nisso, tá? Vai trabalhar com criança, vai trabalhar com jovem, entendeu? E é isso. Então, antes da gente finalizar, a gente tem um presente para você. Vou pedir para Laura pegar para a gente ali. Demos uma caçada na sua rede social, vimos que você... Vimos que você gostava mais ou menos. Olha que bacana, cara. Muito obrigado mesmo. Do grupo inteiro, então, de nós 4 participantes. Não é muito, mas é de coração. Tá jogando Mundial, viu? Tá jogando Mundial. Ó. Será que vem agora, Diogo? Vamos ver se vai ganhar, né? Obrigado mesmo aí. Obrigado pelo presente mesmo. Agradecido. Então, a gente agradece a oportunidade aí da nossa matéria, projeto de extensão e ao podcast Bira e Fala, por a gente poder estar aqui. Agradecer ao nosso convidado Diogo. Se você quiser falar um pouquinho sobre as suas redes sociais, para o pessoal te seguir também, pode falar. Mais uma vez, né? Queria agradecer a iniciativa de vocês acadêmicos, né? Dos professores aí que tomam conta do podcast, do espaço que vocês me deram aqui, né? Do Bira e Fala aí. Agradecer a vocês... e parabenizar também, né, pela iniciativa, né? Eu fiquei muito lisonjeado aí, por quê? Porque o convite veio de um acadêmico que foi o meu atleta, né? Então, ele começou comigo lá com 11 anos de idade, se desenvolveu, cresceu. Então, eu vi ali ele, né, estudante ainda, e acompanhando os treinos, e depois vi a trajetória dele, ele vindo para cá, né, para Birigui, para poder...
fazer o curso. Então, sou extremamente grato a vocês, tá bom? As nossas redes sociais, quem quer acompanhar o meu trabalho como treinador é Diogo Voleibol. Eu sou o único Diogo Voleibol que tem, não tem underline, não tem nada. É Diogo Voleibol, tá bom? Aí eu compartilho conteúdo lá para quem quer aprender mais sobre vôlei. Tem brincadeira também, tem desafios que eu coloco lá. E o nosso projeto, né, que é o que eu coordeno e sou treinador, que está começando agora, é o Delta Vôlei Aracatuba. Tudo junto também, tá bom? Tudo bem, Mas então. é isso, pessoal. A gente agradece aí a todos que estão nos assistindo e ao nosso convidado. E até a próxima. Obrigado a todos. Até mais, pessoal.